Amém. Vamos passar agora para o nosso estudo de hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos caminhar um pouco mais nessa carta, hoje do versículo 4 ao versículo 7. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, ou para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, a qual o Senhor nos dá, ó Pai, o privilégio de mais uma vez olharmos para ela, debruçarmos, ó Deus, sobre a tua santa palavra, e nós te pedimos: fala conosco, ó Deus, fala com cada um de nós, dá-nos, ó Deus, a compreensão e a transformação que cada um de nós necessitamos por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. O tema do estudo de hoje é o grande amor transformador de Deus. O grande amor transformador de Deus. Tem um hino do nosso inário que tem no seu coro, nos seus refrões, a seguinte poesia: Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. De fato, a mensagem do Evangelho, ela não é pregada para aqueles que já foram transformados, para que assim eles possam ser recebidos na presença de Deus. A mensagem do Evangelho é, na verdade, uma mensagem que vai transformar aquele a quem ela alcançar, mas aquele a quem ela alcançar não necessariamente estará transformado, pelo contrário, estará às vezes machucado, ferido, estará às vezes doente. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E nós podemos e devemos entender que Deus, Ele nos recebe como nós estamos, mas Ele não nos deixa permanecer como estamos. Ele transforma o nosso ser. E nós cantamos hoje, O seu poder transforma o meu ser de glória em glória. O Evangelho faz isso, é o Evangelho transformador. O amor de Deus, ele transforma a vida daqueles a quem são alcançados. E no nosso último estudo, que foi há 15 dias atrás, na última semana, nós tivemos uma reunião do presbitério, e quem conduziu o estudo foi o presbítero Rubens. Mas há 15 dias atrás, nós estudamos os versos 1, 2 e 3 de Efésios 2. E se você tem acompanhado os estudos atentamente, você vai se lembrar que o tema do último estudo, há 2 semanas atrás, foi morto ou vivo? Vivo ou morto? Nós vimos sobre a realidade da nossa condição, e a condição de toda a raça humana, que está assim categorizada nessas duas categorias, Estão nessas duas categorias: ou estão vivos em Cristo, ou estão mortos em seus delitos e pecados. E hoje, então, nós vamos olhar para os versos 4 a 7, e nós vamos ver então o grande amor de Deus em ação.
O João 3,16, cortando na alta, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse o ponto alto do texto de hoje, o grande amor de Deus. Mas é interessante que o versículo 4 começa de uma forma bem importante teologicamente. Nós podemos dizer que o ponto central do estudo de hoje é o grande amor de Deus, mas o ponto alto no texto de hoje é exatamente a forma como começa o versículo 4, que é a expressão mas Deus. É assim que começa o versículo 4, uma conjunção chamada na língua portuguesa de adversativa ou uma oposição. Esse mais aqui exprime uma oposição, uma ideia de algo que vai em outra direção. O que Paulo está falando é da condição de perdição do ser humano, que é morto nos seus delitos e pecados, e agora ele insere essa expressão, mas Deus. E isso faz toda a diferença na vida da gente e na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho. Porque esse mais, ou esse mas, né? Ele muda toda a situação. Ele muda tudo. Eu lembro que esse era um recurso muito usado, né? Na gerência. Algumas vezes precisávamos ter uma conversa com alguns funcionários, ou com um funcionário especificamente, uma reclamação de cliente, e a gente chamava esse funcionário: olha, fulano, a ordem que eu recebi é para demitir você. Mas o que aconteceu? Olha, uma cliente ligou, conversou lá na diretoria e queixou do seu atendimento, reclamou de você, e a diretoria mandou demitir você. Aí aquele funcionário ficava pensando: meu Deus, eu não posso ficar desempregado, né? Aquela angústia daquele momento ali na sala da gerência. Aí vinha a palavra, né? Mas, olha, eu conversei lá com o diretor lá. Eu falei de você, eu falei de como é o seu trabalho, e eu falei em seu favor lá. Você não vai ser demitido. E aquela expressão de medo, de quase choro, se transformava em um alívio. Ai, que bom que teve um mais, né? Mas, ou seja, na gerência fica esperto, viu? Foi por pouco. Abre seu olho. O que Paulo está dizendo aqui é que esse mais, ele fez toda a diferença, e é exatamente a força da virada que Deus fez na vida daqueles a quem Ele amou, aqueles a quem creram. O mais Deus aqui do versículo 4 significa uma reversão da situação. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida. Nós estávamos perdidos, errantes, mas Deus nos achou e nos colocou no caminho. Nós estávamos totalmente seguindo o curso do mundo, vivendo segundo a inclinação da nossa carne, segundo o príncipe desse mundo, o principado e a potestade desse mundo. Mas Deus teve misericórdia de nós. Nós estávamos condenados, nós éramos escravos do pecado, escravos do inferno, escravos do diabo, mas Deus entrou na nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Deus virou a situação, reverteu o quadro e nos deu vida. E assim, na minha história, na sua história, na minha vida e na sua vida, teve mas Deus. Estávamos perdidos, mas Deus nos alcançou por misericórdia. Paulo então fala que toda a obra de Deus por nós foi movida
pelo amor de Deus. E esse amor é retratado em sua misericórdia e na sua graça. Olha comigo os versos 4 e 5. Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O amor de Deus, meus irmãos, é transformador. O amor é transformador. É por isso que a mensagem principal que nós temos é o amor de Deus. É o Deus que é amor. Como diz em 1 João 5, versículo 8, Deus é amor. Essa é a mensagem, e nós amamos. Como igreja nós temos essa linguagem de amor, porque Ele nos amou primeiro. Paulo diz em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, nós cantamos aqui, né? Nova criatura eu sou, nova criação eu sou, que é 2 Coríntios 5,17. Mas se você olhar 2 Coríntios 5,14, diz que o amor de Cristo nos constrange. O que Deus viu em nós para enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar? O amor de Cristo nos constrange, e nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a angústia, nem a tristeza, nem a fome, nem a perseguição, nem as hostes do inferno, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus é por nós, diz Paulo, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O tema do nosso estudo deve ser o tema da nossa vida, o grande amor transformador de Deus. Porque se nós não fomos transformados ao encontrarmos ou sermos encontrados pelo amor de Deus, a questão não está em Deus ou no amor de Deus por nós, mas a questão é, será que de fato nós tivemos esse encontro? Porque esse encontro ele é transformador. O amor de Deus, ele transforma a nossa vida por completo. E o que Paulo está mostrando aqui é tudo a partir do amor de Deus. O milagre que aconteceu na minha vida e na sua vida, esse milagre de sermos novas criaturas, aquela pessoa difícil, mal-humorada, aquela pessoa arrogante, iracunda, aquela pessoa soberba, aquela pessoa que não sabia tratar o próximo, aquela pessoa que olhava para o outro com um olhar altivo, com arrogância, aquela pessoa gananciosa, aquela pessoa escrava do vício, dos prazeres desse mundo, aquela pessoa foi transformada, e o agente transformador foi o amor de Deus. Paulo aponta aqui algumas bênçãos desse amor de Deus na vida da gente. No versículo 5 ele diz: nós recebemos a vida, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Nós que estávamos mortos, agora temos a vida de Deus. No versículo 6, Paulo diz que nós somos ressuscitados com Cristo. Versículo 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E ainda no versículo 6 diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa realidade espiritual
foi alterada completamente. Agora, será que o fato da gente compreender isso pela palavra tão clara de Deus é suficiente? Será que o fato da gente ler e compreender isso nos faz novas criaturas? Irmãos, nós precisamos muito mais do que um entendimento intelectual, cognitivo. Nós precisamos que todo o entendimento da transformação que começa na nossa mente possa descer ao nosso coração, porque é ali que de fato nós seremos mudados, é ali que nós seremos transformados de glória em glória, é ali que aquele homem arrogante, bruto, insensível será transformado em um homem carinhoso, amoroso, quebrantado. É ali que nós vamos ver a transformação, porque aquele que começa a refletir em como ele era e como ele é hoje, se emociona em dizer: meu Deus, só o Senhor para fazer tamanha obra, só o Senhor para mudar tão radicalmente a minha vida. E essa mudança ela é completamente operada pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por esse encontro tão maravilhoso da nossa miséria com o grande amor de Deus. Qual a conclusão de Paulo nessa palavra tão profunda sobre a transformação de Deus em nós? A conclusão que Paulo chega, e ele apresenta essa conclusão aqui no versículo 7, é que havia um propósito de ressaltar a suprema riqueza da graça de Deus, porque o evangelho a qual nós anunciamos e que um dia foi anunciado para nós é o evangelho da graça de Deus. Deus nos deu vida pela graça, Ele nos ressuscitou de entre os mortos pela graça, e Ele nos levou, nos tirou de uma profundidade de miséria, de um lugar de pecado, e Ele nos levantou para nos assentar nas regiões celestiais, unicamente pela graça. Não é pelo que nós oferecemos a Ele, não é pelo que nós podíamos oferecer potencialmente a Ele. Nós precisamos reconhecer a graça e a misericórdia de Deus, e mais do que isso, Deus, através da transformação em nossas vidas, Ele vai apresentar, Ele vai mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E onde essa graça é manifestada? Na vida da igreja, é na minha vida e na sua vida. Deus vai apresentar para o mundo a riqueza da sua graça, quando o mundo vê a transformação em nós, quando nossos vizinhos verem, quando os nossos colegas de trabalho verem em nós um brilho diferente, um falar diferente, um agir diferente, um amar sincero e uma amizade leal. É fruto da graça de Deus que nos transformou, é fruto da misericórdia de Deus que nos alcançou. E graça, nós sabemos bem, é um favor imerecido de Deus. Graça no Evangelho e nos termos que aparecem no Novo Testamento é um presente de Deus, é uma ação generosa de Deus, é um ato de Deus vir ao nosso encontro, não porque algo chamou a atenção dele em nós. Não tínhamos nada que pudesse atrair o amor e a misericórdia de Deus, mas Ele veio a nós. Não é nada que fazemos, mas o que Ele fez. Somos elevados às alturas espirituais, mas, como um pastor certa vez disse, esse elevar até Deus é como uma escada
a qual nós subimos, mas essa escada, ela não está estacionada e nós vamos subindo cada degrau. Essa escada é uma escada rolante e o nosso papel é apenas nos achegar a essa escada de joelhos e ela nos conduz até a presença de Deus, porque a obra, ela já está feita, ela é a obra de Deus, ela é obra de Deus. O que nos cabe é crer. A escada é movida e nós subimos até Deus, não pelas nossas forças, não pelos nossos movimentos, mas pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez. E a pergunta que nós precisamos responder com sinceridade: será que nós já recebemos esse grande amor transformador na nossa vida? Será que nós já fomos transformados e transportados das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma vida de tristeza, de angústia, de miséria, de descontentamento, de busca, de estresse por uma vida tão difícil, porque a vida é difícil, a vida é cheia de aflições, mas a realidade espiritual é que nós somos arrancados de uma vida terrena, de uma realidade humana, natural, para uma vida sobrenatural, para uma vida que transcende as coisas desse mundo. Deus é misericordioso e a misericórdia dele foi no grande amor que ele derramou sobre as nossas vidas. Será que nós já fomos transformados pelo amor de Deus? Será que nós já nos damos conta da misericórdia a qual Deus teve de cada um de nós, condenados que estávamos, e Deus teve misericórdia de nós? Vocês já ouviram a história do ratinho que foi pego numa armadilha? Não foi numa ratoeira, foi numa armadilha que alguém preparou. Essa história foi contada pelo reverendo Augusto Nicodemos, quando ele ainda era seminarista. Ele disse que morava num quarto, num determinado lugar, e assim, às noites ele ouvia um ratinho roendo numa gaveta, e ele ficava incomodado toda noite, e depois ele via que a roupa estava ruída, tinha a roupa ruída, e ele preocupado: eu preciso pegar esse ratinho. E foi um dia, 2 dias, uma semana, e toda noite ele ouvia o barulhinho daquele ratinho roendo as roupas, até que um dia o rato resolveu roer um livro dele. Ele ficou irado. Não rói livro de pastor, livro de seminarista não. E aí ele declarou guerra, encontrou um meio de capturar o ratinho. Era um ratinho muito pequeno. E aí, determinada noite, ele chegou e encontrou o ratinho, caiu na armadilha e foi pego. Ele falou: agora eu te peguei. E disse que ele enfiou a mão na caixinha, pegou o ratinho pelo rabinho e levantou. E de repente aquele ratinho sem ação, com as patinhas, com a cabecinha agitada e olhando, de repente ele olhou para aquele ratinho e ficou com dó do ratinho. Falou: não vou ter coragem de bater ele não. E soltou o ratinho. E ele conta isso como de uma forma bem simples, né? O que é misericórdia? Deus nos achou assim, totalmente condenados, né? Por estarmos roendo a nossa própria vida, estragando a vida de muita gente, e Deus nos pegou e nós não tínhamos como escapar, né? E Deus resolveu nos liberar, nos perdoar por todo aquele estrago que a gente tinha feito na própria vida da gente e na vida daquelas pessoas que nos cercam. A misericórdia de Deus é assim. Ele nos deu o que nós não merecíamos e deu ao seu Filho o que a gente merecia. A morte que era minha e sua, Jesus morreu, e a vida que era de Jesus, Ele deu a nós. Essa é a graça. É por isso que nós nunca mais seremos o mesmo, quando a gente entender que nós estávamos
condenados. E o Senhor nos deu vida, Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Que possamos pensar nessa mensagem e assim procurarmos as evidências dessa transformação. Na semana que vem nós vamos pensar nessas obras, né? Paulo diz que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É pela graça, é obra de Deus. Mas as evidências de uma vida transformada serão vistas na maneira como nós vivemos a nossa vida. Não é pelas obras, mas não sem elas. As obras de Cristo para nos salvar. E as evidências dessa obra de Cristo em nós, transformando o nosso viver de glória em glória, de graça em graça, de dia em dia, brilhando mais e mais para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos agradecer a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia. O Senhor nos achou com as mãos sujas dos nossos erros. O Senhor nos achou, ó Deus, numa situação que estávamos com total envolvimento, Deus, com o erro. Não tinha nenhuma desculpa que poderia nos livrar das suas mãos, porque as marcas das nossas faltas, dos nossos erros, estavam estampadas, ó Deus, na nossa mão, na nossa boca, nos nossos olhos. As nossas vestes estavam sujas da lama, do lugar onde nós estávamos, dos erros que nós cometemos, as marcas das sujeiras que nós trazíamos. Estávamos ali como uma criança que comete um delito, que pega um pote de mel ou uma barra de chocolate e se lambuza e chega com a pretensão de não ser descoberta, mas está com a boquinha toda manchada, toda marcada por aquilo que fez. Nós olhamos e ensinamos o caminho da coisa correta, do andar justo. Assim o Senhor também fez conosco. O Senhor nos lavou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos mostrou o caminho da retidão. O Senhor não nos condenou, o Senhor não nos aniquilou ali, tendo a oportunidade de nos matar ali, ó Deus. E por justiça e não por apenas agir com a severidade da tua mão, mas porque nós merecíamos mesmo a condenação, assim como aquele ratinho merecia morrer. O Senhor nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ó Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa nova vida, essa nova realidade. Ó Deus, esse viver, ó Pai, transformado. Que assim, Pai, o mundo veja a tua graça em nós, que o mundo veja o teu amor em nós, que o mundo veja, ó Deus, a transformação que o Evangelho é capaz de fazer. Ó Deus, porque nós fomos transformados para a tua honra e para a tua glória. Nós fomos feitos novas criaturas. Ajuda-nos, Deus, a viver assim, ó Deus, conforme a tua imagem e semelhança. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.